agora, Jornal A Voz de Campos, direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, TV, rádio e jornal. A Voz de Campos, jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Cláudio Castro promete 10 novas operações nos moldes da Operação Contenção. Goitacás volta ao G4 da Série B2. Caiu na rede, Felipe. Isso, o Hospital Ferreira Machado tem novo pronto-socorro inaugurado. Jornal A Voz de Campos exibe hoje uma série de entrevistas exclusivas gravadas na inauguração. Apesar de terem sido barrados na entrada da cerimônia, né, Pedro? Pois é, nos bastidores da Câmara, Felipe. Isso, São João da Barra discute PPA e LOA. E a presidente da Câmara conversa com a nossa equipe sobre a audiência. Em Campos, a audiência abre debate sobre o fim dos veículos de tração animal no município. Representantes da causa animal e dos carroceiros estiveram presentes. Duda de Ururaí e Alonsimar destacam próximas ações a partir desta audiência. Esses são os destaques da edição de hoje do Jornal A Voz de Campos. Quinta-feira, dia 6 de novembro, 6 horas e 8 minutos. Oficialmente estamos no ar, dando o nosso muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo pelas nossas redes sociais, Instagram e YouTube, @A Voz de Campos, Facebook, @Rede Aurora Play, na tvaurora.com.br, canal 171 da Soul TV ou canal 16 das principais plataformas de TV por streaming da nossa região. Também damos o nosso, Felipe, muito bom dia para quem nos assiste, não é? Pelas nossas reprises diárias na TV Aurora, sempre às 8 horas da manhã. E aqui, ao vivo, muito boa noite ao Josiel e ao Gabriel, que estão aí na técnica, não é? E os nossos colegas estão aí hoje, daqui a pouco vão estar. Um deles vai estar aí em uma dessas cadeiras, né? Muito boa noite para todos que estão aí do outro lado do estúdio. E também para o meu parceiro de bancada de toda quinta-feira, Felipe Machado. Tudo certo? Tudo bem, tudo certinho, Pedro. Semana foi boa, foi proveitosa. Semana muito proveitosa, muito corrida, com muitos destaques, e a gente já começa com um deles, né? Recorde de entrevistas. Recorde. É o recorde de vídeo esse ano aqui no jornal, né, ô Josiel? Isso porque a gente não colocou todos, né? Acho que é, né? 11 matérias nós temos hoje. É bom. Parabéns. Tá... Parabéns pra nós. Nós dois. Vamos lá. E o primeiro destaque de hoje, qual que é? Goitacás? Vamos começar com Goitacás, pra começar bem. Vamos lá, Vence o 7 de abril, né? Teve uma vitória ali, mais uma, né? Pra coleção. Muito importante. Exatamente. Olha, o Goitacás conquistou uma vitória crucial de 2-1 sobre o 7 de abril neste domingo, dia 2, dia de finados, aqui em Campos, retornando ao G4 da Série B2 do Campeonato Carioca. O jogo foi tenso, né, Felipe? Marcado por muita polêmica de arbitragem. Os gols do Alveanil da Rua do Gás foram de Aranha e Vinicinho, enquanto Moreno marcou para os visitantes. A arbitragem anulou, porém, 3 gols do Goitacás por impedimento e um chute que terminou com a bola em cima da linha. Vale lembrar que só é dado como gol, né, quando a bola ultrapassa aquele limite da linha e a bola por inteiro. Vou contestar. Imagens. Eu tenho as nossas imagens que nós vamos exibir amanhã no João Aurora. Isso. E eu posso contestar por quê?
Foram 3 por impedimento, mais um que bateu realmente, foi em cima da linha. Só que desses 3 por impedimento, 2 estavam totalmente legais. Abrindo uma discussão também pro terceiro. Então, o Goita deveria ter vencido por 5-1. Pelo menos. Mas pode continuar. Mas com a motivação, de repente, isso... Não vou me exaltar nesse assunto. Mas, apesar da pressão do ataque, o Goytacás encontrou dificuldades em superar as grandes defesas do goleiro Gabriel Barbosa. No entanto, o time da casa soube explorar as bolas aéreas para construir a vitória. A mesma estratégia usada pelo 7 de abril para marcar o seu gol. Exatamente. E o Alvianil enfrenta o Paraty neste domingo agora, dia 9, né, Felipe? A partida é válida pela 9ª e última rodada da primeira fase da B2. E acontece mais uma vez em casa e sem a presença da torcida masculina. Exato, lembrando da punição que o Goytacás sofreu ainda em 2023, cara, e estamos cumprindo até hoje. O jogo, gente, que aconteceria hoje pela 8ª e penúltima rodada, né, contra o Barra Mansa, foi declarado como WO a favor do Goytacás. Isso porque o adversário foi suspenso da competição por suposta manipulação ali de resultados. O Goita, com isso, já está com a classificação encaminhada para as semifinais, dependendo somente do resultado contra o Paraty, que vai definir em qual das 4 primeiras posições, qual das 3, tendo em vista que a primeira já está definida, o Goytacás vai ficar e logo, né, portanto, qual será o adversário do Goytacás nesse confronto das semis e, obviamente, também, por conta das chaves, qual poderá ser o adversário do Goita em uma possível final. Isso. E a equipe do Goita TV fala sobre a experiência nas transmissões e o momento atual do Goytacás Futebol Clube. Exatamente. Bernardo Rust e Rian Souza conversaram com a nossa equipe com exclusividade no domingo, logo após a vitória do Goita. E é isso que a gente confere agora. Na tela. Pedro, muito obrigado pelo convite, a todo mundo que está acompanhando a Rede Aurora, né, os telejornais, toda a programação. Muito obrigado pelo carinho de vocês, sempre com o trabalho feito no Goytacás Futebol Clube. Um jogo muito maluco, né? O jogo desse domingo, né? Teve bola em cima da linha, teve uns 3 gols do Goytacás que foram anulados, mas teve um Goytacás muito imponente a partir da metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo. O Goytacás sempre foi superior à equipe do 7 de abril. Sim, é um dos favoritos para subir para a Série B1 do Campeonato Carioca, que é a 3ª divisão. Tem uma boa equipe, bem treinada, são 3 jogos no Arizão, não tem derrota, é um empate e 2 vitórias, então tá fazendo do Arizão a sua fortaleza. Sim. Tem o próximo jogo contra o Barra Mansa, que a gente não sabe muito ainda o que vai acontecer, porque o Barra Mansa foi afastado por conta de uma suposta irregularidade, né? Manipulação de resultados, enfim, todo esse trâmite. O Goytacás pode sair vencedor sem jogar e decide em casa contra o Paraty no outro domingo, né? Enfim, o Goytacás muito bem encaminhado a classificação para as semifinais e tem que encarar a semifinal como uma final, né? Porque os 2 times que chegarem à grande decisão, né, da Série B2 do Campeonato Carioca automaticamente vão subir, independente de ser campeão ou vice-campeão. É um prazer estar falando no programa Voz de Campos, na Rádio Aurora. Para mim é emocionante. Eu tive aqui na primeira transmissão que a gente fez da Goita TV em 2020. Me lembro como se fosse hoje, não me recordo do jogo, mas me lembro que foi uma vitória nossa aqui dentro de casa, com o saudoso Cacau Borges, que foi o nosso primeiro narrador aqui. E assim, é uma emoção sem fim. Eu que sou torcedor do Goytacás, nascido e criado aqui dentro do Arizão, já fui diretor, hoje somente estou como torcedor e agora repórter da Goita TV. E a gente fica muito feliz porque tem se visto um trabalho sério da diretoria, tem se visto um trabalho importante da diretoria em resgatar o futebol de campos através do Goytacás, dando oportunidade aos jovens talentos da nossa cidade que em outros tempos não teriam. Então é muito importante. Eu estou aqui como jornalista que sou, feliz de fazer parte da Goita TV, mais do que isso, não só poder torcer, mas também passar para o torcedor que infelizmente não está podendo
Adriano está no Arizão ainda, mas a gente fica muito feliz de poder ser a voz da torcida, eu junto com o Rian Souza, o pessoal da equipe, o Solon, né, os outros cinegrafistas, o Anderson também, a Camila, o Caio, o Madalena, o Zanon, enfim, é uma equipe muito grande. A gente acha que sou só eu, o Rian e o pessoal, hoje foi o Everton, semana passada foi a Tamires. A gente acha que é só uma equipe reduzida, não, tem toda uma equipe por trás de cerca de 15 a 20 pessoas. Então é isso, acho que pra mim é uma emoção muito grande como torcedor do Goytacás, como jornalista, poder ser a voz da torcida e torcendo aí para que o Goytacás possa voltar ao seu devido lugar, que é a Série A do Carioca, e disputando competições a nível nacional, porque eu acho que o Goytacás merece, a cidade de Campos merece. Perfeitamente, está aí a fala do Rian Souza, nosso amigo, nosso colega, hoje narrador também da Goita TV, e do Bernardo Rust, comentarista e repórter da Goita TV. Tive prazer de realmente não conheci o Bernardo, né, mas tive prazer de conhecer ele pessoalmente aí nesse domingo, e os dois são tão gente boas quanto parece. Sim. Dois grandes amigos. Exato. Felipe, dito isso, vamos torcer pelo Goita, não é? Com certeza. Eu vou estar lá. Torcida masculina não pode, mas estamos lá como imprensa, não é? Isso. Nos jogos. Estarei lá neste domingo. Estendo o convite para você. Me avise a tempo para que avisemos a diretoria, ok? E dito isso, tá faltando alguma coisa aqui na tela, não tá? Convidar para o nosso, mas convidar também o pessoal para começar a seguir no YouTube, né, o canal do Goita. Exato, TV, nós trouxemos Goita aqui a Goita TV e esquecemos de divulgar. Olha, todo jogo em casa, né, do Goytacás é transmitido pela Goita TV, por essa equipe aí, show de bola, esses craques da narração que vocês viram na nossa matéria. E se você quer acompanhar o jogo com imagens do Goytacás contra o Paraty neste domingo às 3 da tarde, bota aí no YouTube, Goita TV, Goita com Y, Goita TV, facinho, vão aparecer as outras transmissões, e já deve até estar agendada, né, a transmissão desse domingo, com imagens, assim, um trabalho top, e você que está nos assistindo também pode ajudar a Goita TV com o Pix. Entra no Instagram, @Goitão da Massa. Não é Instagram oficial do clube, mas é de uma torcida que está movimentando essa campanha para a gente conseguir sustentar justamente as transmissões. A gente tem que falar a realidade. As transmissões da Goita TV. Lá você vai achar o Pix. Eu não vou lembrar agora de cabeça, perdão. Mas no Instagram do Goitão da Massa tem o Pix da Goita TV, tá certo? E agora vamos para o nosso convite também especial. Vamos lá. Cadê o nosso QR Code na Faltando tela? alguma coisa aqui, Josiel. José. Aí, agora sim, ó. Apontando ali o celular pro QR Code que aparece na tela, né? Com a câmera do seu celular aqui. Fácil. Só gerou aqui no QR Code. Vai aparecer aqui? Em cima do dedinho. Cadê o dedinho? Mostra Tá aqui, pessoal. aqui, ó. E aí vai direcionar pro nosso... Tem a telinha amarela, no caso do iPhone. Acho que no Android também tem um... No Android tem um botãozinho do próprio ali, QR Code com um link. E aí? Acionando, vai direto pro nosso canal do WhatsApp. Entrada gratuita e anônima. Correto. Não é isso? Não vai ter grupinho de bom dia, boa tarde, boa noite. Exato. É a gente se comunicando com vocês. Vocês podem reagir positivo ou negativamente, que a gente não sabe quem que reagiu, nem as outras pessoas que estão lá. Tudo 100% anônimo, 100% gratuito, um local seguro para você ter a sua comunicação direta com o jornal A Voz de Campos. E se você, por acaso, estiver no próprio celular ou num dispositivo móvel ou não sabe como ter acesso ao QR Code, passa a telinha para cima, vai, sobe, minimiza a tela, vai, agora sobe, viu o título? Abre aí a descrição, se você estiver no YouTube. Não tá no YouTube? Corre pra lá, meu amigo. Vai lá, vai assistir a gente no YouTube também. Mas você chegou aí? Abre a descrição. Aí no finalzinho tem nosso link. Esse link leva você diretamente pro nosso canal do WhatsApp também, tá bom? Então são as duas opções, aqui na tela ou na descrição da nossa transmissão ao vivo. Lembrando a galera da Represa Diária também para acessar nosso YouTube e começar a seguir nosso trabalho por lá. Exatamente. @A Voz de Campos em todas as redes sociais. Único oficial. Isso, bem lembrado. Bem lembrado, né?
Olha, mudando de assunto, Cláudio Castro anuncia 10 novas operações no Rio de Janeiro, é isso, Felipe? Isso, o governador Cláudio Castro anunciou que o estado do Rio de Janeiro se prepara para uma nova e intensa série de ofensivas contra o crime organizado. Segundo Castro, 10 operações com autorização judicial já estão prontas para serem deflagradas pelas próximas semanas. Exato, gente. O modelo dessas operações não vai ser de ocupação permanente, algo que foi muito, talvez uma das poucas coisas criticadas pelas pessoas de bem quanto à operação contenção. Castro ressaltou que ele não acredita em ocupação, por isso vai seguir um modelo que não enche. As ações seguirão o padrão da mega operação realizada na Penha, caracterizada por confrontos intensos e que acabou aí com mais de 120 mortes, sendo a maioria de vagabundos. Sendo pontuais essas operações com objetivos definidos e coordenação entre as forças de segurança federais e estaduais. Ainda nesta semana, a polícia deve iniciar uma série de ações diárias em Jacarepaguá, região que concentra comunidades estratégicas para o tráfico e a milícia, e na Baixada Fluminense. O objetivo inicial e prioritário é a remoção das barricadas erguidas por grupos criminosos ao longo dos últimos anos. Castro informou que entre 5 e 10 grupos operacionais atuarão simultaneamente para desobstruir vias e vielas bloqueadas. As barricadas são símbolos do controle paralelo que precisam ser eliminadas, afirmou o governador. E a partir de dezembro, Felipe, o governo planeja lançar uma operação de retomada de territórios com foco na Zona Oeste, mirando o chamado Corredor Isso aqui é difícil. Corredor Itanhangá. A minha mente me traiu, era mais fácil do que eu imaginava. Esse conjunto, gente, é composto por várias favelas, várias comunidades e inclui pontos estratégicos como Rio das Pedras, Tijuquinha, Morro do Banco, Muzema e Gardênia Azul, que a gente ouve tanto falar, infelizmente, por questões negativas, né, Felipe? O que você tem a dizer pra gente quanto a essa continuidade, 10 mega operações que nós teremos? O que a gente pode esperar de fato delas? Na verdade, essa é uma carência, né? Um apelo feito pela própria população e moradores também dessas localidades, mas moradores do Rio como um todo, que apesar, né, de ter uma oportunidade de trabalho na cidade maravilhosa, né, mas tem esse desafio de voltar para casa. Eu escutei recente até de uma das mães, a mãe da Bárbara. A Bárbara que foi baleada, estava no Uber, uma foi baleada. Sim. E a mãe dela falou que o que mais dá conforto aos pais no Rio de Janeiro é quando houve barulho da porta fechando e o filho dizendo, mãe, cheguei. Quer dizer, é uma coisa que... tão simples, mas que o Rio não traz essa segurança de você saber que você, ou principalmente o seu filho... Você não tem mais a certeza que vai voltar para casa. No final daquele expediente. E essas 10 operações devem ser multiplicadas e, com certeza, ao longo aí até o próximo final do próximo ano, né, quando termina aí o mandato desse governo, tenhamos, de fato, um Rio de Janeiro mais saudável para o carioca. Perfeitamente, para o Fluminense também, como sim, um todo, né? E também esperar que estado. Essas facções não venham derrubando para o interior do estado, como já temos alguns relatos, né? Pois é. Josiel, quero saber a sua opinião, mas não quanto às operações futuras somente, como também eu quero saber o que você opina, o que você pode dizer quanto à atitude do governador em específico de estender esse número de operações. O que isso pode significar, Josiel?
Cláudio Castro, por mais que isso possa parecer até ridículo para algumas pessoas ou simplesmente irreal, ele já tem começado a ser colocado como um presidenciável. Sim. Não oficialmente por si próprio ou por aliados, porém por eleitores pela dita extrema-direita. Basicamente, pelas pessoas de bem que não aguentavam mais a situação no Rio de Janeiro e que gostaram da atuação do Estado, da PM e do BOP na Penha e no Alemão. Cláudio Castro, ele só está fazendo o trabalho dele ou ele pode estar se aproveitando, Josiel, do retorno que lhe foi dado a partir da Operação Contenção para fazer o seu nome e, se sim, para qual cargo? Bem-vindo. Boa noite, Pietro, Papauá, Felipe Machado, né? Então, sobre a continuidade das operações, demorou, viu? Demorou. Ele demorou muito para reagir, entendeu? Ele foi eleito, reeleito, né? E as operações demoraram para acontecer, mas eu acredito que agora ele encontrou a veia da coisa. Entendeu? Geralmente essas megas operações, pela quantidade de mortes que tem, elas não são bem vistas. Só que no caso do Cláudio Castro, eu acredito que ele deu um tiro no escuro, né? Uma vez que ele não tem mais como se reeleger a governador. Sim. Então não tem nada a perder, né? Então ele deu um tiro no escuro e o resultado foi favorável. Entendeu? Então ele encontrou a veia da coisa e eu acredito que o fato dele continuar com as megas, com as operações, né, é exatamente por isso. É benéfico, mas eu acredito que ele só está continuando porque ele viu que a aceitação, como você mesmo falou, o povo está de saco cheio de não ter o sossego de poder ir na rua, fazer uma caminhada com um telefone, com uma corrente de ouro, porque o vagabundo pode passar e tirar não só a corrente de ouro, mas também a vida da população. Até mesmo com a própria aliança, né? A pessoa é casado, tá namorando, não pode sair de casa com anel, com aliança, ou às vezes tem que usar algo falsificado. Enfim, segunda pergunta que você sabonetou, Josiel. Caso ele esteja tentando aí fazer o seu nome, para qual cargo você imagina que Cláudio Castro tá tentando aí ser postulante no ano que vem? Senado. Cláudio Castro não tem capilaridade para concorrer. Para concorrer, né? Todo mundo pode concorrer desde que tem partido. Mas ele não tem o capital de voto necessário para concorrer à presidência, não. Então, eu acredito que o Cláudio Castro está fazendo isso visando o Senado. Uma vez que, ao que parece, ele tinha perdido o apoio da família Bolsonaro. Né? Ao que parece, ele tinha perdido o apoio. Então, ele tendo essa atitude, joga ele novamente ali no mapa. E, ao mesmo tempo, nós temos o nome de Rodrigo Bacelar também começando a ser ventilado para o Senado. Você acha que nós podemos ter um choque entre os dois em 2026? Acredito que não, porque o Rodrigo, ele sabe que ele não tem voto para o Senado. O Rodrigo, ele poderia, com relação ao governo do Estado, né? Eu até acredito que ele pode tentar ali, por mais que digam que essa eleição é do Eduardo, né? Do Eduardo Paes, só que a gente já viu que o Itzel saiu de 1%, né? O Itzel, quem era o Itzel? Ninguém, né? E o Rodrigo, ele é presidente da LERJ, foi reeleito presidente com unanimidade. Então, eu acredito que é mais provável ele tentar o governo do Estado para pegar essa desconfiança que o interior tem com relação ao Eduardo Paes. Só que para o Senado, ele vai deixar para o Cláudio Castro, já que o Cláudio Castro não pode se reeleger, entendeu? Então, ele vai deixar o Senado para o Cláudio Castro. Perfeitamente. Algo em cima da opinião do José, Felipe? Vale lembrar também que é na cidade que o Eduardo Paes está prefeito que está tendo toda essa questão do crime e nada, municipalmente falando, é feito, né? Sim. Imagina num cenário como governador, aí mesmo que não segue esse padrão, né, de operação tão pedido pela população. Perfeitamente. Olha, mudando
totalmente de assunto agora, Josiel, nós vamos para os bastidores da Câmara. Bora. Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade. Olha, os bastidores da Câmara de hoje, Felipe, começa com o destaque de São João da Barra, não é? Porque a Câmara da nossa cidade irmã discutiu o PPA, o Plano Plurianual de 2026 a 29, não foi? Isso, nessa terça-feira passada, agora, dia 28, o plenário do Legislativo de São João da Barra foi palco de um importante debate visando ao desenvolvimento do município para os próximos 4 anos. Durante 3 horas de audiência pública, o Legislativo, Executivo e Sociedade Civil dialogaram sobre o PPA para os próximos 4 anos. E o projeto foi apresentado pelo secretário municipal de Fazenda, Aristeu de Oliveira Neto. Isso, a presidente da Câmara, Soninha Pereira, falou com o jornal A Voz de Campos. Vamos ver tela. o vídeo? Bora. Estamos aqui em São João da Barra. Nessa terça-feira aconteceu a audiência que discutiu o PPA, Plano Plurianual da Cidade de 2026 a 2029. E é com a presidente da Câmara, Sônia Pereira, que nós conversamos agora. E dizer que hoje foi muito importante, a primeira vez, né, que a gente está aqui hoje, né, na Câmara, na PPA, né, e temos prazo 10 dias para apresentar emendas. Muito importante esse debate, a população, os institutos vindo aqui e cada um dando, né, a sua opinião, né, de cada vez melhorar. Eu tenho certeza que até o cara comentou do nosso hospital, mas vai ser uma realidade, porque a gente tem que torcer, né? A gente precisa de um hospital de linha, de ponta. Vi a planta, está linda, está maravilhosa, a prefeita anunciou e a gente está assim, muito contente por isso, né? Que eu tenho certeza que vai ser o começo, mas vai ter o final desse hospital e vai ser muito bom para a nossa população. Tá aí a fala da presidente da Câmara, Soninha Pereira. E nesta quarta, né, dia 5 agora, a Câmara Sanjoanense discutiu junto à população a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, de 2026. Né? A receita total estimada nos orçamentos fiscal e de seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa um montante de, preste atenção, R$ 977.304,47. Então, tá aí um panorama do que nós podemos esperar, não é? Na questão, pelo menos, orçamentária. E, por consequência, de projetos, de leis também, de projetos sociais, né, propriamente ditos, e o desenvolvimento em si de São João da Barra a partir do ano que vem. Já em Campos, nós temos uma audiência também, né, Felipe? Isso. Por quê? Aqui em Campos, uma audiência discutiu o fim dos veículos de tração animal. Isso. Comandada pelos vereadores e membros da Comissão de Defesa ao Trabalhador, a audiência ouviu representantes da causa animal, órgãos públicos, secretarias municipais e representantes dos carroceiros. Felipe, esse evento, você estava lá, você vai concordar comigo. Ele marcou o início de um debate muito importante, né? Sim. Como que vai ser retirada das carroças do nosso município, como o poder público vai poder amparar, né, ajudar os carroceiros depois que eles não forem mais carroceiros, efetivamente. Sim. E como que ficarão e onde que ficarão e quem que vai amparar os animais, né? Sim. E membro da comissão, Duda de Ururaí, conversou com a nossa equipe sobre a audiência e os próximos desafios quanto à causa. Vamos assistir o vídeo? Vamos lá, na tela. Boa.
terminada a audiência pública, eu estou aqui com o vereador Duda de Ururaí, membro da Comissão de Defesa do Trabalhador, que compôs a mesa, inclusive, dessa audiência. Vereador, queria que o senhor falasse para a gente, para o Jornal Voz de Campos, para a Rede Aurora, sobre como foi essa segunda-feira, a importância desse debate e quais planos, né, podem ser construídos a partir de agora, tanto para nós termos o fim dos VTAs, como também para que os trabalhadores, os famosos carroceiros, né, não sejam tão afetados por essa medida. Muito bem-vindo. Obrigado, Pietro. Mais um prazer falar com a emissora de vocês aqui. Então, foi uma audiência de extrema importância, é uma pauta que já vinha se arrastando no município. Confesso que estou 15 dias na casa, mas feliz por estar fazendo parte dessa comissão. E hoje foi dito aqui várias coisas muito aproveitosas aqui em relação aos guerreiros carroceiros, que não é de intenção nossa e nós não vamos permitir que se acabe com o trabalho animal e que deixam eles todos desguarnecidos, sem uma opção de trabalho para eles. A gente é sim a favor a acabar com, é uma medida, é uma lei federal que tem que acabar com a questão do trabalho animal, mas de contraproposta, cuidar desses animais, que tem muitos deles que tratam os animais em perfeito estado, nós não podemos generalizar todos, mas cuidar dos animais e, acima de tudo, cuidar de ter um espaço para eles levar o seu sustento para casa. Isso ficou definido aqui, é isso que a gente vai agora tratar daqui para frente com a comissão. Perfeito, vereador, muito obrigado. De volta para o Jornal Voz de Campos. Exato, e é justamente o vereador Aloncimar que nós vamos ver agora, Felipe, porque Aloncimar preside a comissão e presidiu também a audiência e claro que ele falou com a nossa equipe. Na tela. Foi muito produtiva essa audiência pública, é um tema muito delicado, muito sensível, que é o fim do veículo de tração animal. Não tem para onde a gente correr, isso já está sendo discutido a nível nacional, vai acontecer isso, e a gente tem que preparar a nossa cidade para esse fim de veículo de tração animal. Na audiência pública aqui teve representante dos carroceiros, teve representante da causa animal. Nós propomos um grupo de trabalho para ser discutido esse tema, porque foram levantados vários assuntos aqui, vários obstáculos. Um dos obstáculos que foi levantado nessa audiência pública vai acabar com o fim do trabalho de tração animal. O que vai ser feito com esses animais? Campos tem 520 mil habitantes, aproximadamente 1.000 carroceiros. Se tiver 1.000 carroceiros, tem 3.000, 4.000 cavalos. Sim. Se tiver 2.000 carroceiros, quem vai absorver esses animais? Para onde vão ser levados esses animais? Então, é um tema delicado, sensível, e que esse grupo de trabalho se reunirá para discutir esses obstáculos para a gente chegar em um consenso, né? O fim do veículo de tração animal não tem para onde correr, que vai acontecer a médio e a longo prazo, e Campos tem que preparar para isso. Então as discussões continuam a partir daqui, deve se estender, não é algo que vai ser resolvido ainda esse ano, no começo do próximo, mas é uma discussão que ela deve se estender por mais alguns meses até chegar no consenso, não é isso? Essa comissão de defesa do trabalhador deu um pontapé inicial para levantar essa bola, levantar essa discussão, que eu já deixei bem claro que é uma discussão delicada e sensível. Não vai ser resolvido a curto prazo, vai ser resolvido aqui em Campos, na nossa cidade, a médio e longo prazo, porque tem vários obstáculos. Campos é uma cidade atípica. A área territorial é muito grande, 12% da área territorial do Rio de Janeiro pertence a Campos, então é diferente de outra cidade. O número de população é enorme, 520 mil habitantes, né? Aproximadamente 1.000 carroceiros, 1.500 carroceiros, então vai ser resolvido a médio e longo prazo. Mas tinha que começar. Demorou, mas hoje nós demos um pontapé inicial e esse grupo de trabalho, onde vai ser discutido com toda a sociedade civil organizada, com todos os representantes, tanto do órgão municipal, o órgão estadual. E vamos buscar também o órgão federal. Perfeito, vereador. Muito obrigado. De volta para o Jornal Voz de Campos. Daí a fala também do presidente da comissão, Cabo Aloncimar. Felipe,
que nós podemos tirar, não é, de proveitoso para a nossa opinião quanto a essa audiência, o início desse debate? Sim. Vale ressaltar, né? Destacar principalmente, que é uma causa que vai ser nacional, né? O fim do transporte nesse trabalho de exploração do animal já é nacional. A partir do próximo ano, acredito que já começo do ano começa já debatendo, né, batendo o martelo sobre isso. E, de fato, a preocupação maior deve ser realmente com o futuro profissional, né, desses profissionais e, principalmente, dos animais. Porque vale destacar que um dos que tiveram fala naquela tarde destacaram o custo com cada animal e que seria em torno de 4... Vera Cardoso, né, que comanda hoje a Visa aqui de Campos, a Vigilância Sanitária. Que geraria em torno de R$400 por semana ou por mês, salvo o melhor juízo. Sim, Felipe Coutinho, suplente do PDT, também trouxe esse número para e que cada proprietário, né, cada carroceiro, cada profissional, né, desse segmento, ele tem por regra, né, colocada até mesmo para os animais, que seria de 3 animais por carroça. 2 ou 3, sim. E ali se coloca um número para o final do mês, um orçamento bem impactante, caso eles não trabalhem mais com... Nós tivemos uma subnotificação, né, de carroceiros na nossa cidade esse ano. Supostamente só 200 carroceiros, sendo que quando a doutora Vera, né, deixou o CCZ, né, ela falou, isso foi há 15 anos atrás, se não me engano, haviam 1.000. Isso. É impossível que o número tenha caído em 5 vezes. E eu realmente também acho que o número subiu. Sim. Então, reverberando até a fala do Alonsimar na entrevista, devemos ter entre 1.500 e 2.000 carroceiros na nossa cidade. Com isso, 6.000, 5.000 cavalos, qual será o destino de todos eles? Né? Para além das famílias, das pessoas que trabalham com isso, mas e os animais? E de fato que esses profissionais, né, procurem os órgãos, né, responsáveis para fazer esse cadastro. Sim. Porque aí de fato, até mesmo que haja no futuro alguma forma de acolhimento, seja dos animais ou desses profissionais, para ingressar em outras carreiras, ou até mesmo haver alguma forma de ajuda ali, né, de amparo financeiro, já saber desde já quem são esses personagens, né? Mas também vale lembrar, né, que sejam projetos sociais, para, como falam, né, dar a vara e ensinar a pescar. Né? Não é ficar dando peixe direto e não ensinar a pessoa a pescar. Projetos sociais para que possa capacitar essas pessoas para o seu próximo emprego, né? Para não tornar os reféns daquilo. Sim. E as próximas gerações. Nós vimos até o próprio Alonsimar falando que 2 gerações atrás da dele, na família, tanto o avô e tios vieram a ser profissionais desse segmento, sendo que ele já buscou uma outra forma de sustento, né, para sua família através do estudo e a própria polícia, né? Polícia e a própria política também. Política também. Quer Exatamente. Dizer, pensar além, né, da exploração animal e realmente um local junto à sociedade nesses trabalhos numa próxima etapa agora. Exato, perfeito. Dito isso, vamos agora para o nosso intervalo comercial. Um recado muito rápido da nossa patrocinadora oficial, a Coagro. Nós voltamos em 1 minutinho com o destaque de hoje: inauguração do novo pronto-socorro do Ferreira Machado, que é o nosso Caiu na Rede. A gente já volta. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana.
contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. De volta com o Jornal A Voz de Campos, 6 horas 46 minutos para você que nos acompanha ao vivo nessa quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025, Felipe. Isso. Agora vamos para o nosso grande destaque de hoje, porque temos muitas coisas a tratar sobre esse assunto, tanto positivas quanto negativas também. Agora é a hora do nosso Caiu na Rede. Agora, no Jornal A Voz de Campos, Caiu na Rede. Caiu na Rede. O assunto bombou, vira notícia aqui. Estamos de olho. Olha, o Caiu na Rede de hoje traz como destaque a inauguração do novo pronto-socorro do Ferreira Machado, né, Felipe? Isso, nesta segunda-feira, dia 3, com a presença de secretários, vereadores, ex-parlamentares e senadores, Vladimir Garotinho e Frederico Paes inauguraram a nova emergência do Hospital Ferreira Machado. Muito bonito, não é? O novo externo ali, o lado externo, o interno também, que somente depois de todo o evento, né? Já tinha acabado o milho, a pipoca, a chuva já tinha estragado tudo. Eu consegui entrar e realmente lá a parte interna também muito bonita, como o próprio Vladimir falou ali no seu discurso, parece um shopping, e realmente. E como o secretário de obras, Fábio Ribeiro, falou, padrão Rio de Janeiro. E assim que tem que ser, né? Então, sim, realmente até muito... porque a verba é federal, né? Federal e estadual, principalmente. Com emendas também de parlamentares, do próprio senador Carlos Portinho, que estava presente. Muito bonito tudo, muito legal. Temos coisas boas para falar hoje sobre essa inauguração. Porém, Felipe, vamos por ordem cronológica, né? Conta para o público, porque eu já falei muito sobre esse assunto, como foi a nossa chegada lá. Então, na verdade, cheguei até numa comitiva e pegamos carona. De forma assustadora, mesmo assim fui barrado na entrada. Assim como os demais veículos da nossa região. Não foi exclusivo da... Não. Alguns. Não, estou falando dos veículos que as pessoas seguem de forma orgânica, foram barrados. Os que são mais próximos ou tem alguma boa relação, né, com o governo municipal, né? Tiveram assim a passagem livre. E tendo em vista que até... não, sem citar nomes, alguns parlamentares de mandato não tiveram acesso a essa área restrita, enquanto esses veículos de comunicação, né, mais próximos. Obviamente, parlamentares de base. Nós não estamos falando de ninguém de oposição, não tinha ninguém de oposição lá, ninguém com mandato, né? Agora, vereadores de base, eu não sei se depois conseguiram entrar, porque eu não cheguei a ver no palanque. Mas, na hora em que eu cheguei, chegamos em momentos distintos, né, por conta das caronas que pegamos, fui barrado, mesmo me identificando como imprensa, e, enfim, havia a minha cara, se ela não bastar, ao microfone,
consulta na rede social, bota o nome, procure, você vai achar, se vira, mas mesmo assim, acho que até me reconheceram e por isso, instantaneamente fui barrado, né, da famosa escadinha VIP, né? Você tem ali nos shows, a área do povão tem um camarote. Não me deixaram entrar no camarote, que pena. Mas pipoca, registramos um momento histórico ali, com um recorde de entrevistas, né? Sim, foram 9 entrevistas somente lá na inauguração. Porém, o que acontece? Felipe, mesmo estando, não por conveniência, mas somente pela nossa logística, né? Você teve que ir de carona, não por conveniência, né? Com um vereador de base. E mesmo assim também foi barrado. Sim. Um outro vereador de base foi barrado junto comigo. Ok. Apareceu até na live do Charles Guerreiro, então não precisa eu citar o nome, mas está público. Vocês vão saber quem é se vocês entrarem no Instagram aí do Fiscal do Povo e consultarem. Um dos membros da mesa diretora da Câmara. Não é qualquer um dos 25 vereadores, assim, todos têm a mesma importância, mas o cara faz parte da mesa diretora. Também foi barrado, segundo você viu, né? Não precisa a gente também dizer quem. O próprio presidente teve dificuldades para entrar e até para questionar por que parte da imprensa, né, citando a mim especificamente, a Rede Aurora especificamente, foi barrada. Até para isso ele teve dificuldade, né? Uma área pública, por mais questão de segurança, cadastro prévio. Gente, não teve cadastro prévio. Tem que se informar com antecedência. Quais são essas formas, né? Qual que é o parâmetro? Através do Instagram, da própria prefeitura. Se for, a gente também vai acessar e se cadastrar, porque pra gente o mais importante é levar realmente o conteúdo para você que nos acompanha o nosso trabalho, respeita e acredito que tem carinho com o que nós produzimos. E que reconhece que nós temos credibilidade. Isso, e de forma orgânica, volto a destacar, que não é por patrocinarmos nossos conteúdos. Não é por conveniência, não é bancado por ninguém, é o nosso trabalho da Rede Aurora e ponto final. E antes, né, já que eu quero seguir a ordem cronológica, eu gravei um vídeo ali de relance, logo na hora em que eu fui barrado e aí fiquei ali na calçada, antes mesmo de Felipe chegar no local, e eu quero exibir esse trecho para vocês. Pode dividir a câmera aqui com a gente, Josiel? Tá aí, tem áudio? Pode soltar o áudio também do vídeo, se tiver. Gravando entrevista com o prefeito Vladimir, tiveram acesso veículos que são ou da grande mídia ou aliados do atual governo, de fato, estão com acesso liberado lá e tiveram seus nomes em uma suposta lista ali na entrada. Porém, a Rede Aurora... Exato, a Rede Aurora não estava nessa lista, outros veículos de imprensa independentes também não estavam nessa lista, até um veículo muito grande que não faz trabalho nem de base, nem de oposição, também um trabalho totalmente independente, foi barrado. Pode soltar o áudio. Porque simplesmente não dá para entrar no evento, uma importância não precisa nem a gente citar nomes aqui, porque tá na cara. E vale destacar que enquanto estava esse aglomerado, tinha essas pessoas, né, na calçada e tudo mais, uma equipe da prestadora de energia, né, operava ali sem isolamento de área. Aquilo era gato ou não? Não tenho reconhecimento, mas foi uma luz, a energia ali, a lâmpada improvisada para realizar o evento. Para alimentar os telões de LED. Do palanque. Por quê? Enquanto eu estava gravando com o vice-prefeito, com o Frederico Paes, já no final mesmo, o evento já tinha acabado totalmente, estavam retirando ao nosso lado o palanque e os telões de LED. E olha que estranho, no início do evento o pessoal tá puxando um fio pro palanque, no final estão tirando esse fio e desfazendo o que fizeram ali no poste. Isso é gato ou não é, Josiel?
É uma onça, é isso, é um leão, não é? Não é nem um gato, é um leão, não é? A gente acaba rindo porque é o que resta, não é? Pra gente. O que resta pra gente? É rir dessa situação. Pode tirar da tela, José, o porquê? Obviamente nós temos aí colegas de imprensa aparecendo nesse vídeo. Sim. A eles, aos repórteres que aí estão nesse vídeo, o nosso máximo respeito, porque são colegas de trabalho que fazem o seu trabalho. E ponto. A eles o nosso respeito. Agora, de que forma que foi organizado? Porque o repórter da Record não tem nada a ver se ele estava com o nome na lista ou se não estava. Se foi convidado, né? Exato. O repórter do outro portal, do NF Notícias, que também foi barrado assim como a gente, nada tem a ver com o fato dele ter sido barrado, assim como nada teria a ver com o fato dele estar lá caso tivesse o acesso. Agora, que organização foi essa em que a uma parte da imprensa pode e a outra não? Será que a Rede Aurora é incompetente e não sabe fazer um cadastro prévio? Porque se for assim, o Campus Expresso também é incompetente, o NF Notícias também é incompetente e vários outros veículos de comunicação da nossa cidade, nossa região, são incompetentes. Então, há de saber, de fato, de quem que é a culpa. Competentes ou não reconhecidos como um veículo de comunicação. Exato, mas não é estranho, Felipe, que se não foi nossa incompetência, então alguém organizou previamente, sem comunicar justamente aos veículos de imprensa, essa lista. Não é estranho que essa pessoa tenha adotado os seus critérios, seja lá esses quais forem, sem comunicar aos veículos de imprensa. Não é estranho? Não é estranho? Que métodos foram adotados? Que parâmetros são esses para definir quem entra no cercadinho VIP e quem fica na rua pegando chuva? Enfim, de toda forma, filho, apesar de qualquer imbróglio que tenha tido, de ficar na calçada, ficar no meio do povo, pegar chuva, não ligo para isso. Faz parte. Se eu não quisesse pegar chuva, não quisesse pegar sol, não quisesse estar no meio do povo, eu me candidaria a vereador e não a repórter. Não entraria no cargo de repórter aqui na Rede Aurora. Então, para mim, isso não foi problema nenhum. Ficar com roupa, né, com terno encharcado, com equipamento encharcado, não é problema para mim. Pelo contrário, tanto que, Felipe, nós gravamos neste evento uma série de entrevistas exclusivas que você aí de casa pôde conferir no nosso Instagram, @AVozDeCampos, ao longo dessa semana. Foram 9 entrevistas, tá, gente? 8 entrevistas exclusivas e também no nosso canal do WhatsApp, aqui, ó, lembrando mais uma vez, do QR Code, você tem acesso, faz que nem o Felipe, você vai ter acesso a essas entrevistas por lá também. Como eu falei, foram 9, porém, nós separamos aqui, Felipe, 5 entrevistas para trazer para quem está nos assistindo, e a primeira delas é justamente do vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, que conversou comigo, como eu disse, no final do evento. Na tela. Vice-prefeito, muito bem-vindo ao Jornal Voz de Campos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a inauguração, o que ela representa, como que o senhor vê, não é? Mais um avanço, mais uma reforma aqui no nosso município, o que a gente pode esperar também de avanço na saúde até o ano que vem, pelo menos até onde a gente possa projetar. Bem-vindo ao Jornal Voz de Campos. Obrigado, é uma satisfação de histórico para o município e para a região. A importância do Ferreira Machado mostrou hoje até pela presença de vários prefeitos de vários municípios regionais, porque o Ferreira Machado não atende só Campos, atende toda a região, todo o Norte Fluminense, e a gente sabe da importância desse hospital.
Como o prefeito anunciou, é uma primeira etapa da obra, né, uma etapa importante da emergência, e onde a gente vai poder atender melhor a população, as pessoas que precisam, e também a própria condição de trabalho dos médicos, dos profissionais, dos enfermeiros, enfim, de todos o corpo clínico do hospital. Então é uma etapa importante, a gente tem muito orgulho hoje de estar aqui e poder entregar para a população um hospital moderno, com todo equipamento de qualidade. Então é um dia histórico para Campos. Isso. E quem também falou sobre a importância dessa inauguração foi o presidente da Câmara de Vereadores, Fred Rangel, que também destacou a reabertura do Palácio da Cultura, que aconteceu ontem, né? Exatamente. Como é que foi? Na tela. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa inauguração e como que o senhor vê os avanços que a gente vê na nossa cidade. Nós temos mais uma inauguração essa semana. Agora a reinauguração do Palácio da Cultura. Então, queria que o senhor falasse também um pouco sobre essa obra. Bem-vindo. É um marco para a nossa cidade. Como foi falado anteriormente ali pelo prefeito Vladimir Garotinho, o Hospital Ferreira Machado, desde a sua construção, ele vem sendo sucateado. E agora uma obra dessa envergadura, entregando melhores condições para o pronto atendimento, é de muito bons olhos, não só para Campos, mas como toda a região, já que é um hospital polo regional. O prefeito tem se esforçado para conseguir estar entregando obras todas as semanas para a população. E a gente acompanha de perto esse trabalho dele, sabe o quanto ele vibra com cada inauguração, com cada reforma que é feita. Essa do Palácio da Cultura que você citou também é de grande importância para o setor cultural da nossa cidade. E é isso aí, caminhando e avançando como sempre. Tá aí a fala do presidente da Câmara, Fred Rangel, ressaltando, né, que ontem, na quarta-feira, nós também tivemos a reinauguração do Palácio da Cultura. Não trouxemos na pauta hoje, porém, na semana que vem, com certeza, teremos destaques também relacionados ao Festival Doce Palavras que está acontecendo lá e foi inaugurado também junto ao novo Palácio da Cultura ontem, na quarta-feira. Olha, vereador licenciado e hoje presidente da empresa municipal de habitação, Marquinho do Transporte, também destacou, Felipe, a importância do novo pronto-socorro do hospital e falou um pouco sobre as suas primeiras semanas lá no EMAB. Vamos ver? Vamos. Na tela. Na tela. Hoje é um dia muito importante aqui para a nossa cidade. É uma grande inauguração, é de uma grande importância desse novo Hospital Ferreira Machado, aqui na emergência aqui, que vai estar podendo aumentar até o número de pacientes aqui hoje aqui. Novo Hospital Ferreira Machado. O prefeito Vladimir Garotinho está de parabéns com essa grande obra que foi feita agora. E o trabalho na EMAB, como que está? Esse começo? Estamos lá agora praticamente há 20 dias, 20 e poucos dias. Estamos fazendo uma reforma lá, estamos melhorando o nosso quadro de funcionário, trazendo pessoas com mais experiência, para a gente poder criar mais projetos e a gente encaminhar para o prefeito, para a gente poder atender melhor a nossa população. E quem também estiveram presentes na inauguração foram os pais de Vladimir, né, os ex-governadores e ex-prefeitos de Campos, né? Sim. Rosinha e Antony Garotinho, que também falaram sobre o cenário atual da nossa cidade. Vamos conferir? Na tela. Ex-governadores e ex-prefeitos de Campos, Rosinha e Antony Garotinho também estiveram presentes na inauguração aqui no Ferreira Machado. Queria primeiro, Rosinha, que a senhora falasse, junto com o Antony Garotinho, sobre essa inauguração, que ela significa e um panorama, né? Tudo que tem acontecido na nossa cidade, como que vocês veem o atual cenário, essas inaugurações que têm acontecido semanalmente aqui em Campos. Bem-vindos ao Jornal Voz de Campos. Passo o microfone para vocês. É um marco para a cidade de Campos, porque quando Vladimir assumiu a prefeitura
prefeitura, o governo anterior dele tinha fechado praticamente todas as UBSs, os hospitais estavam uma bagunça, tudo sem funcionar. E é um marco também para a nossa família, porque quem abriu o Ferreira Machado foi o Garotinho, quando foi prefeito de Campos, há 35 anos atrás. Campos não tinha pronto-socorro, ele abriu, e a gente vem trabalhando pela cidade de Campos esses anos todos, e agora vê o nosso filho fazendo esse feito pelo Ferreira Machado, pela cidade, pela saúde das pessoas. Eu fico muito feliz. Pois é, Rosinha já falou tudo, só resta reafirmar tudo que ela disse e dizer que Campos agora vai ter um pronto-socorro de alto nível, né? Foi difícil lá atrás abrir o poço, né, para poder salvar Campos daquela situação de não ter pronto-socorro há 35 anos atrás, mas agora é um novo tempo, vamos para frente. Tempo moderno. Tá aí a fala da Rosinha e do Anthony, e eu aproveitei a entrevista também, gente, nós dividimos em duas partes. Por quê, Felipe? Eu aproveitei a entrevista para perguntar também pro ex-governador a opinião dele, em uma palavra, né, sobre Campos, o estado do Rio e a atual situação do nosso país. Mais uma exclusiva e polêmica do Jornal Voz de Campos. Na tela. Garotinho, um pouco fora do assunto, como o senhor sempre está nas redes sociais falando muito sobre a qual situação do nosso estado, tudo que tem acontecido, turbilhão de coisas. Queria que o senhor tentasse definir em uma palavra a situação do nosso estado do Rio de Janeiro. Ingovernável. Da cidade de Campos. Olha, a cidade está bem, está no caminho certo e espero que continue. E previsão para o futuro do nosso país a partir do ano que vem, eleições? Olha, o Brasil vive uma encruzilhada. Ninguém sabe direito para onde vai. Eu espero que acerte o caminho. Isso é o que eu torço. Perfeitamente, tá aí a entrevista. Vocês que estão nos assistindo puderam conferir também. Além dessas 5, as outras 4 entrevistas, né? Eu gravei com professor Suledil e Ciro Rocha, Fábio Ribeiro, professor Weiner e me fugiu agora a memória, lembrei, Nildo Cardoso, hoje secretário de Abastecimento, Aquicultura e Pesca, e em breve estarei comandando o SEASCAN. Também entrevistas exclusivas com assuntos que eu preferi deixar só lá para as redes sociais, para a gente gerar o nosso engajamento também. Então, se você quer conferir de fato quando que o SEASCAN vai sair do papel, tá lá no nosso Instagram, @Voz de Campos. Professor Suledil e Ciro Rocha juntos, professor Weiner, Fábio Ribeiro, secretário de Obras. Vocês querem conferir as entrevistas deles também e poder rever sempre que quiser essas entrevistas que vocês viram agora? Entra no nosso Instagram, @AVozDeCampos. Tá legal? Felipe, vou começar agora pelo último. Sua opinião quanto a essa entrevista com o ex-governador Anthony Garotinho, é a opinião dele, né? Quanto a estado ingovernável, cidade muito bem. Inclusive o evento marcou a reconciliação entre Vladimir e o pai, né? Foi simbólico também por isso. E o Brasil numa encruzilhada. O que você acha? Na verdade, a autoridade, né, quanto ex-governador, ele conhece bem o cenário e, como ex-candidato à presidência da República, sabe também do cenário nacional, né? E acompanhou muito bem ali com o estado do Rio, conhece bem mesmo que tenha sido já, acho que há cerca de 20 anos atrás, o governo dele, do governador, né? O caso dele. E da Rosinha, acho que já é um pouco mais recente. Já aí sim, 20. Mas de fato as proporções, né, que o crime se desenvolveu ao longo desses últimos 20 anos, especialmente, né, ele sabe de fato do que ele está falando. Você concorda então que o Rio hoje está ingovernável? Na verdade, ele sente uma carência desse governo, que foi o que o Cláudio Castro assumiu, né, a dianteira agora, colocando até mesmo uma reunião com o Alexandre de Moraes, que foi especialmente ao Rio para debater a questão, né, não da segurança pública, mas sim de resguardar, né, esses agentes, né, do tráfico. Perfeito.
Tento manter apesar de mudar muito o visual, mas eu gosto de manter a minha liberdade em dia. Sim. É necessário a gente tomar faz uma coisa cuidado. meio chacal aí, de vez em quando muda um pouquinho o visual, mas manter a nossa própria segurança e a liberdade aqui. Josiel, quero te perguntar, fique à vontade para opinar sobre qualquer uma das 5 entrevistas que nós conferimos, mas também com foco, se puder, na última aí do Garotinho, mas claro, né, abrindo para o assunto da própria inauguração do Ferreira Machado. Disserte. Pietro, sobre o que o Antônio Garotinho falou, né, que ele disse que o estado do Rio está ingovernável. Vamos lembrar que quem colaborou para o estado do Rio chegar nessa condição foi ele e a esposa, que passaram, né, pelo estado, pelo palácio. Então eles colaboraram e muito para o estado do Rio chegar aonde chegou, né? Eu acredito que um governo colhe sempre a plantação do outro. O estado do Rio colhe até hoje a irresponsabilidade dos nossos últimos 5 governadores que foram presos. Os últimos 5 foram presos. E o atual, né, não vai. Sobre ele dizer que a cidade está excelente, está boa, o que ele considera uma cidade boa, né? Uma cidade onde mais da metade da população se encontra na linha da pobreza. Uma cidade onde os jovens que se formam em faculdade têm que sair dela para conseguir emprego, porque não vem indústria, não vem empresa para a cidade. Uma cidade onde o calcanhar de Aquiles há mais de 20 anos é o transporte público, que ninguém consegue resolver. Todo mundo que entra naquela prefeitura fala do mesmo problema que todos sabem, que a cidade é muito grande. Antes de chegar lá já sabiam que a cidade é a maior cidade do Rio de Janeiro em extensão territorial. Então isso não é desculpa para não resolver o transporte público. Uma cidade campeã em arrecadação de royalties, você ter o transporte público sucateado, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para ele, para a esposa e também para o filho. Então, isso que ele considera cidade boa, né, perfeita, como ele falou ali, ele tem que rever a régua dele ali, o senso dele do que é realmente uma cidade boa. Você acha que esse discurso pode ter não só ser uma coincidência com o fato de, na segunda-feira, ele e o filho terem se reconciliado publicamente? Agora ele até publicou, acho que hoje ou ontem, no Instagram, né, de fato tornando público, já que se não houveram palavras lá no ato, houveram por parte dele, né, do pai, no Instagram, hoje ou ontem, tornando aí formalmente essa reconciliação. Você acha que é só uma coincidência, apesar das críticas que ele apontava contra o governo, né, pontuais, mesmo que pontuais, contra o governo do filho até então? Você acha que é só uma coincidência essas duas coisas casarem, ou que realmente tem algo a ver, pode apontar até alguma coisa política por trás disso? Eu acredito que tenha a ver, sim, entendeu? Eu acredito que ele ali já está pavimentando ali a candidatura dele. Não sei agora se é para deputado federal, estadual, que ele vai tentar. Mas eu acredito que ele está pavimentando. Seria para federal ou governador. Então, acredito que ele está pavimentando aí a candidatura dele. Ele vai precisar do apoio do filho. O filho tem uma prefeitura na mão e não é qualquer prefeitura. É a prefeitura de Campos dos Goytacazes. Ele vai precisar sim do apoio do filho, da equipe do filho. Então, Garotinho não dá nó em pingo d'água. Você não acha que seria o contrário? Vladimir que precisaria mais do pai para se eleger, até mesmo como vice de Eduardo Paes, do que Garotinho precisar de Vladimir para se eleger alguma coisa? Há uns tempos atrás eu acreditaria que sim. Hoje não mais. A gente viu que Garotinho tentou para vereador no Rio de Janeiro, a gente vê a quantidade de votos que ele fez. Ainda que ele diga que foi subjúdice, que sei lá o que das quantas, Daniel Silveira estava subjúdice e ficou em qual posição, Felipe, você lembra? Foi terceiro ou quarto? Acho que
Foi bem próximo ali, inclusive superior até a própria Clarissa, que concorreu exatamente de forma normal, né? Sim, exatamente. Então, esse papo que ele fala de estar sob júdice, isso não cola, né? O garotinho, ele não tem mais essa força que ele tinha antes. Já houve um tempo que se o garotinho botasse a mão em um poste e apoiasse o poste se elegeria. Eu acredito que não é mais o caso. Acredito que o Vladimir já fez o nome dele, fez a equipe dele, e o pai hoje precisa do apoio do filho. Felipe, você concorda com o Josiel, né? Obrigado, Josiel. Que hoje Vladimir seria o protagonista dentro da família Garotinho e o próprio Garotinho, o Anthony, um coadjuvante? Então, o próprio o Vladimir, né? Eu acho que cerca de um ano atrás, ou até menos, nas redes sociais declarou que a irmã já não era mais ninguém porque não tinha mandato. Talvez nessa configuração, de fato, né, no contexto filosófico, né, vamos botar assim, só é alguém na política quem está com mandato. E talvez por isso esse cenário se mude, né, uma vez que hoje quem tem mandato de fato é o próprio Vladimir e possivelmente pode concorrer a deputado federal, mais fácil de ganhar e continuar tendo mandato. O desenho que tem se construído, né, segundo a nossa apuração, é de Vladimir candidato a vice de Eduardo Paes. Candidatura de Eduardo Paes ao governo do estado selada. Sim, não é questionar que o Washington Reis sumiu já, né? Sim. A gente chega nele em breve. Semana que vem vamos tratar de Washington Reis aqui no Jornal Voz de Campos. Mas a candidatura de Eduardo Paes ao governo, apesar dele tentar, né, sabonetar quanto a isso, já selada, e Vladimir 95% encaminhado para ser o seu vice em 2026, né, candidato a vice, no caso, inclusive a gente tem informação de quais são os candidatos, né, segundo a nossa apuração, quais são os candidatos de fato do grupo de Vladimir Garotinho a deputado estadual. Sim. Nós temos os nomes, mas podemos trazer semana que vem, né, Felipe? Acredito que sim. Uma matéria melhor construída. E vale lembrar que para concorrer nas próximas eleições, Vladimir precisa deixar o cargo de prefeito até o dia 1º de abril. E não é um deixar com visão de, se perder a eleição, retorna à prefeitura. Não volta. Por isso tem que ser muito bem pensado. Até porque será feito no dia... ou no dia 1º de abril, ou talvez antes. Eu, particularmente, não acredito que o Vladimir vai querer ir na Câmara, ou em qualquer outro lugar público, fazer um discurso de renúncia logo no dia 1º de abril. No dia 2 não pode ser. Então, talvez nós tenhamos ou no dia 31, né? E aí me falha aqui na memória se é em dia de sessão ou não, dia 31 de março, ou então... num dia 31 de março, é uma terça-feira, dia de sessão. Sim. Provavelmente nós teremos ou na sexta 27, ou na segunda 30, ou na própria terça, dia 31, uma sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade. Tem o 28. Exato, que é num sábado, né? Então, vai casar o aniversário da cidade com dia de sessão, com sessão solene e o discurso de renúncia de Vladimir Garotinho. A minha apuração é essa. Renúncia é uma palavra pesada, né? Será mas que o necessário. Não, será que ele vai encarar esse desafio de renunciar? Será que ele vai cumprir com a palavra dele dessa vez? Porque renunciar um mandato eleito em primeiro turno... você tem que ter certeza de que você vai estar com mandato no próximo ano. Por isso que eu falo, eu acho que é mais fácil garantir como deputado federal do que serviço do Eduardo Paes, que pode ser engolido por qualquer outro personagem que surgir, como foi o caso do Wilson Witzel, né? Mas na última vez que ele tentou. Nada fará Vladimir Garotinho recuar da decisão de ser vice de Eduardo Paes, candidato a vice de Eduardo Paes. E aí correu uma amarga possibilidade de ficar sem mandato, e aí, como ele mesmo disse,
né, e tendo em vista a possibilidade de outros parentes se tornarem protagonistas, ele ficar sem atuação por 2 anos. 2 anos não, porque eu acho que só vai poder voltar a concorrer em 32. Não, 30 ele poderia. 30, perdão. 30 ele poderia, já que não teria mandato a partir de 26. Então, 4 anos. Então, quer dizer, se não fizer os cálculos muito bem feitos, só retorna à vida pública, só volta a ser alguém na vida pública em 28. Eu não sei se pode ser mudado o domicílio eleitoral dele, por exemplo, para o Rio de Janeiro, e ele concorrer a prefeito no Rio de Janeiro, dando um exemplo, em 28. Mas aí você cairia no mesmo caso da prefeita e hoje deputada estadual Carla Machado. Não poderia concorrer à prefeitura de Campos, uma vez que o mandato ainda estaria em curso do período que iniciou. Então, realmente, 4 anos sem mandato, 4 anos sendo ninguém. Dentro da própria visão dele. Exato. Não é nossa. Claro. Por isso que eu tô falando. Só respeita a opinião do próprio. Exato. Ele mesmo que falou. Olha, Felipe, considerações finais? Alguma coisa para ressaltarmos no final deste programa? Então, mais um vídeo? Temos mais um. Temos mais um vídeo. Mas já deixar como despedida, depois a gente volta. Não, nós iremos encerrar com um vídeo na semana passada, falando aqui sobre a Operação Contenção lá do Rio de Janeiro. Nós reverberamos a opinião do vereador Anderson de Matos quanto, a posição de algumas pessoas em relação aos mortos, tirando os 4 policiais da operação. Sim. Nessa quinta-feira nós traremos de novo mais uma opinião dele, porque a nossa bancada, o Jornal Voz de Campos, concorda e reverbera com a opinião levada pelo vereador Anderson de Matos nesta terça-feira, dia 4, Dia 4 de novembro, à tribuna da Câmara de Campos. Mas antes disso, claro, eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, você que ficou até aqui com a gente no Jornal A Voz de Campos. Para você que nos assiste ao vivo, pela TV Aurora, o próximo programa que você vai assistir é Os Bastidores da Política, essa semana comigo e com Anderson Quintanilha. E o próximo programa, às 8 da noite, é o De Frente com Dadá. Daqui a pouco o Dadá tá chegando aí na TV Aurora também. E se você nos acompanha pelas nossas reprises diárias, sempre pela manhã, você continua agora com os programas A Voz de Campos. Felipe, até sexta-feira que vem. Quinta-feira que vem, perdão. Sexta-feira também. Exato, amanhã a gente tá no Mas vamos estar na próxima quinta-feira aqui de volta à bancada e trazendo muito... Com um convidado, um entrevistado especial aqui no estúdio. Quinta-feira que vem, dia 13 de novembro, pastor Marcos Elias, vereador do Podemos, estará aqui com a gente. Muito boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Eu tenho aqui, presidente, os novos equipamentos de segurança para as polícias civil e militar do estado do Rio de Janeiro ingressarem nas áreas de risco conflagrada. Buquê de flores, pedra, Agora tem a pedra também. Tem aqui o livro, Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Aqui tudo é opressão nesse livro. Qualquer tipo de hierarquia que exista, seja de pai para filho, seja de patrão para empregado, qualquer hierarquia é opressora. Sempre vai ser opressor. O que eu quero falar com respeito a isso? Eu não sou favorável, para mim, bandido bom não é bandido morto. Para mim, bandido bom é o bandido que se converte, que utiliza do mesmo livre-arbítrio, da mesma opção de escolha de ir para o crime, ele pode escolher para sair do crime. Eu penso dessa forma. Não podemos, eu não vou nunca celebrar a morte de ninguém, mas também tenho a obrigação de conscientizá-los. Temos que conscientizar que quem vive na vida do crime, quem opta para ir para a vida do crime, ou vai para o cemitério, ou vai para a cadeia. Não se está falando de nada fora do normal. É consciência
fixada na realidade, sem emoção, sem vitimismo. E falando em emoção, e falando em vitimismo, em flores para a polícia entrar na comunidade, entrar na favela, pedra, né? Livro para entrar na favela, a polícia entrar na favela com esses novos equipamentos de segurança. Colete à prova de bala da polícia agora são de livros. Eu tenho aqui a fala do Boulos. Olha o que Guilherme Boulos diz. Operação de inteligência sem disparar nenhum único tiro. Ele sugere, dentro do contexto de violência do Rio de Janeiro, aonde a polícia militar, a polícia civil entra em uma favela com centenas de bandidos armados e por conta da inteligência, se existir, ele não considera que houve inteligência, isso é um fato, se existisse inteligência, não haveria um tiro. Centenas de bandidos armados com fuzil, granada, mas não haveria nem um tiro se houvesse a inteligência. Quem é que falou isso? Guilherme Boulos. O mesmo que se utiliza de pau, pedra, foice, enxada e etc. para poder invadir propriedade privada. Que taca fogo em pneu para poder invadir propriedade privada. O mesmo. Para a polícia entrar na comunidade, você não pode dar um tiro, porque isso daí é falta de inteligência. A vereadora do PSOL compara drogas a café. Ela comparou as drogas ao café. E ela diz assim, ó, traficantes são trabalhadores que devem ter direitos garantidos. Traficantes são trabalhadores mega explorados. É a teoria de Paulo Freire da opressão, a teoria do oprimido. São explorados, são vítimas. Mas por que eles falam isso? Por que você chega ao ponto de ter o cúmulo do absurdo de uma parlamentar dentro de uma casa de leis, ela ter a coragem de dizer que traficante é trabalhador, que tem que ter direitos garantidos? Por que se fala isso? Uma asneira, uma tamanha asneira dessa. Por quê? Você pensa, você que é bandido, você que é envolvido com o mundo do crime, você consegue acreditar que essa gente está te defendendo? Você consegue acreditar que essas pessoas falam essas asneiras, tratando você como vítima? Isso daqui não passa, isso daqui não passa. Você que é bandido, que é criminoso, que se envolveu na vida do crime, que optou, que escolheu por isso. Você pensa que isso aqui é para te proteger, esse tipo de fala? Esse tipo de fala aqui é só para criar curral eleitoral. No meu entendimento, esse tipo de fala, ele serve simples e unicamente para fazer com que jovens, que depois eles vão lá fazer vídeos, jovens sim, são jovens sim, mas na vida do crime, ou vai morrer ou vai ser preso. Infelizmente, essa é a realidade. Para depois fazer vídeo, para depois fazer foto, para depois fazer mídia, para poder garantir um curral eleitoral. É só para isso. Essa gente que tem esse tipo de discurso trabalha para que vocês discursam, para que vocês que vivem na vida do crime sempre permaneçam nessa vida, sempre levem para a família de vocês a dor e a tristeza, o desgosto, a amargura para a mãe de vocês. Aí depois vai lá e quer dizer 120 mães chorando. Claro que ela vai chorar. Há quantos anos ela fala para o camarada sair daquela vida? Há quantos anos ela vem falando e ele não sai, depois ela tem que ir lá enterrá-lo, faltando um pedaço da cara? Claro que ela vai falar, mas agora quem fala desse discurso, quem cria esse tipo de discurso para poder falar da mãe, é simplesmente para tentar garantir o voto. Você está pensando que eles estão preocupados com vocês? Você está pensando que realmente para eles você é vítima? Você está redondamente enganado. O que eles querem, essa que é a verdade, esse tipo de discurso só pode descrever esse tipo de ação. O que eles querem é que você continue nessa vida para garantir o votinho. Curral eleitoral, é só isso. Fala eleitoreira, fala para se garantir, para se perpetuar no poder em cima da desgraça alheia, desgraça da sociedade. Essa que é a verdade. Então fica aqui o meu repúdio a esses políticos de esquerda que querem que a polícia suba no morro, suba na favela, cheio de traficante armado de fuzil com flores.
O colete à prova de bala tem que ser livros. Livros, porque a educação tem que chegar lá. Tem que levar o livro, a pedagogia do oprimido para eles. Eles têm a cara de pau de querer dizer, de querer afirmar que a pobreza e a desigualdade leva para o crime. Não. Com mais uma conversa, mais uma balela, uma conversa fiada para fazer você permanecer nessa vida desgraçada. Essa que é a verdade. Porque quando você tem esse tipo de tese, esse tipo de ideia de que o sujeito está na vida do crime por causa de desigualdade, de pobreza, como assim? Nós temos, presidente, milhões de pessoas na vida da pobreza e na desigualdade e não vão para a vida do crime. Quantos não são jovens que não aceitam, que não vão para a vida do crime? Não aceitam. Estão na desigualdade, estão na pobreza. Mas por que eles vêm com esse tipo de discurso? É o que eu acabei de dizer. É para você se perpetuar nessa vida miserável, trazer o desgosto para sua mãe, para sua família, e eles estarem sempre ali pousando como defensores, sempre colocando você como um oprimido, vítima da sociedade, que você não é. Você não é. Você fez uma escolha errada e por isso está nessa vida miserável. Por isso traz o desgosto para tua mãe, a tristeza de ter que enterrar você faltando um pedaço do rosto, da cara, porque levou um tiro de fuzil no rosto. Se tem alguém que sofre, se tem alguém que chora verdadeiramente quando vê um filho numa situação dessa, é a mãe, é a família. Político de esquerda, você acreditar nesse discursinho dessa gente é ser muito facilmente enganado. Fica aqui o meu repúdio, presidente. Obrigado.